essa notícia de agora também é do portal UOL e eu quero muito que vocês prestem atenção, que você chame quem estiver aí ao seu lado para prestar atenção, porque é algo no qual as pessoas não acreditam, mas é algo sobre o qual eu falo muito e é importante. Portal UOL, o médico e os monstros, o psiquiatra brasileiro que trata pedófilos. Em 2 horas de entrevista, o psiquiatra Danilo Baltieri, 48 anos, se irritou apenas 2 vezes. Na primeira, quando relatou o que ouviu que seu trabalho consistia em passar a mão na cabeça de pedófilo, atendendo pacientes com transtornos sexuais parafílicos, entre eles a pedofilia, porque são diversos transtornos sexuais parafílicos que existem. Nos últimos 21 anos, 18 deles na coordenação de um dos poucos ambulatórios gratuitos no país que recebe pedófilos em busca de tratamento, diz que a frase não abre espaço nenhum para diálogo. Sempre que eu falo de pedofilia, de abuso, eu falo de ambulatórios no Brasil que tratam pedófilos. E ninguém me dá bola. Vocês tinham que falar isso para todo mundo. Eu acho que sempre que o pedófilo sabe que há tratamento, ele não ataca filho de ninguém. Ou vocês acham que as pessoas que esse moço trata são criminosos? É gente que nunca pôs a mão em filho de ninguém, que buscou a medicina, a psiquiatria, desesperado por sentir vontade de fazer isso, pediu ajuda médica e obteve. Então é possível, se a gente divulgar para as pessoas que existe controle, muitos homens e mulheres que têm compulsão, que têm tesão, desejo por crianças e outros distúrbios sexuais, vão buscar ajuda e não vão cometer crimes. A segunda ocasião em que ele ficou muito irritado foi quando estava para ser fotografado ao lado de um quadro com a imagem de Jesus Cristo batendo em uma porta. Vocês querem me pintar de carola? Perguntou Baltieri, um tanto incomodado, no seu consultório adornado de objetos religiosos em Higienópolis, bairro Nobre de São Paulo. De família italiana, o psiquiatra se diz bem católico, mas a sugestão de ser representado como um fanático o incomoda. Ser de uma religião não significa que eu concorde com tudo que ela diz, argumenta ele. Há controvérsias, né, meu amor? Mas não é o caso. Outro dia a gente fala sobre isso. Argumenta ele, ajeitando o terno preto e deixando à mostra o anel dourado com o brasão da Ordem Beneditina, a qual pertence o Mosteiro de São Bento. Gente, você quer me enervar de nojo? É homem que usa anel no dedinho, que esse anel grosso, ou de formatura, ou de ordem religiosa. Que nojo, gente, que trem cafona. Credo, coisa horrível. Mestre e doutor em medicina pelo Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP, onde se especializou em transtornos sexuais e dependência química de álcool e drogas, Baltieri criou em 2003 o Ambissex, Ambulatório de Transtornos da Sexualidade da Faculdade de Medicina do ABC, localizado em Santo André. O Ambissex não só é um dos únicos ambulatórios preparados para receber quem sofre de transtornos sexuais, como também é independente do sistema judiciário. Isto é, não se trata de um local oferecendo tratamento compulsório para possíveis agressores sexuais. A adesão ao tratamento do ambulatório é voluntária.
O tratamento médico especializado a quem é diagnosticado com transtorno pedofílico é comumente associado a um tipo de vantagem para agressores sexuais em forma de fugir da justiça. Quando alguém é preso por estupro, por abusar sexualmente de alguém, algumas nas comarcas onde há ambulatório público, pode acontecer do juiz oferecer o abate da pena, não sei exatamente como é feito, que a pessoa faça o tratamento para poder ter lá os benefícios e etc. Mas esse ambulatório do qual que a gente está mencionando aqui, o Absex, não aceita esse tipo de paciente, tá? O paciente é egresso do sistema penal, não. Mas aqui ele está contando que existe isso. O médico deixa claro que não é contra a lei nem a prisão. Inclusive, defende que medidas de repressão sejam aplicadas em caso de crimes sexuais. Porém, argumenta que o sistema judiciário poderia ter uma relação mais harmoniosa com a medicina especializada. O cara vai preso, não recebe tratamento e quando sai, as chances de reincidência são altíssimas. Ele acha que o tratamento não tinha que ser uma opção. Tinha que ser a todos. Compulsoriamente a todos. Porque crimes sexuais, a reincidência é altíssima. Exatamente porque é um transtorno, uma condição. Não é uma mera vontade. O tratamento para pedófilos é um tema espinhoso. Em 2007, o próprio psiquiatra esteve no epicentro de uma polêmica na comunidade médica depois de ter dado uma entrevista ao jornal O Estado de São Paulo sobre o tratamento de hormonização para diminuir o desejo sexual de pedófilos. Eu estava justamente ouvindo essa semana um podcast em que a entrevistada era uma fisiculturista e ela explicando que o uso de testosterona, que é a bomba que a mulherada usa nas academias, fazia ela querer dar para qualquer um a qualquer hora o tempo todo. Ela só pensava em sexo. Nossas compulsões, nossos desejos, eles são hormonais. A progesterona limita o seu desejo, a testosterona aumenta o seu desejo. Então, mulheres que recebem testosterona só pensam em sexo. Passam a ter um comportamento mais agressivo, bastante parecido com o comportamento que a gente conhece de homem mesmo. Agressivo no sentido de mais firme, mais durão e tal e coisa, né? E isso condiciona não só a aparência física, como nossas emoções e nossos desejos sexuais. Mas é um tema muito complexo, não dá pra gente discutir aqui. O Gabriel tá falando que essa história pode inspirar muita gente a ganhar dinheiro também. Sim, Gabriel. Realmente, o do menino no farol, né? Realmente é uma história muito, muito inspiradora, desde que, como ele disse, você tem a hora de começar e hora de sair. Porque a gente precisa investir na nossa evolução. Passar a vida vendendo, né, bala não é legal, mas realmente é bem inspiradora. Voltando aqui ao caso do psiquiatra. Ele defende o tratamento da hormonização para diminuir o desejo sexual de pedófilos. Foi usado o termo castração química, que não existe na literatura médica, para definir o tratamento. Aí ferrou, aí a comunidade médica foi para cima dele. Mas, na verdade, não existe esse termo, não é um termo técnico, castração química, mas hormonização para diminuir desejo sexual é castração química. Na época, os profissionais especializados em bioética chegaram a dizer que o tratamento está no nível do que os nazistas adotavam durante o Terceiro Reich. E o Conselho Regional de Medicina de São Paulo abriu uma sindicância contra ele. Isso é um absurdo, porque o cara está fazendo porque ele fez mal a alguém ou porque ele pode vir a fazer mal a alguém.
Diferente do que o Terceiro Reich fez na Alemanha, que pegou gente que fazia experiências e castrações e sei lá mais o que, em gente que não tinha feito nada contra ninguém e nem representava nenhum tipo de risco. Então, fazer esse tipo de comparação foi cruel. Mas o processo foi extinto e ele não recebeu punição. O evento de 2007 é tratado quase como um divisor de águas na carreira do psiquiatra. Por um período, ele foi taxado como um médico medieval que emasculava seus pacientes. Emascular é como castrar mesmo. E ele responde: não tem castração nenhuma, não tem nada disso. Esclarece pela milésima vez após mais de uma década desde a publicação da entrevista. O episódio o fez passar a ter mais cuidado com a sua comunicação, optando por responder perguntas por escrito ou cara a cara com a imprensa para não abrir brechas a más interpretações. O tratamento para pedófilos mudou consideravelmente desde 2007. A hormonoterapia ainda é uma possibilidade. No entanto, são administradas doses bem mais baixas do que alguns imaginam. Mas a maioria ingere alguns tipos de antidepressivo para diminuir a libido. Aliás, mulher que toma anticoncepcional, mulher que toma antidepressivo, o bicho para não ter tesão nenhum. Mulher que toma anticoncepcional e antidepressivo. Por isso, mesmo não tendo depressão, em alguns casos, o antidepressivo é ministrado porque ele reduz, alguns antidepressivos reduzem consideravelmente o desejo sexual. Se o paciente chegar via ABSEX, ele é obrigado a participar de terapia em grupo, com no máximo 12 pessoas, e é acompanhado por pelo menos 2 profissionais. O monitoramento é essencial para evitar que os pacientes deturpem a dinâmica e passem a fazer apologia às suas fantasias. Você imagine um grupo de 10 pedófilos numa terapia em grupo, pode gerar ali uma apologia à prática ao invés de fato, um tratamento. Então, por isso que ele diz que o acompanhamento aqui é rigoroso. Eu achei muito interessante isso. A terapia é para sempre e tem que ser, gente. Porque como não é uma doença, é um transtorno, é uma condição, não tem cura. Não tem cura. E como reduz a libido do cara, ele pode se sentir menos homem e pode querer parar num determinado momento. Então, a terapia, além das medicações, tem que ser para sempre. Porque uma hora ele vai fraquejar. Porque tira a libido do cara. Imagina. Homem que é homem é se tiver de pau duro lá morrendo de tesão, né? É a nossa cultura, infelizmente. Ou felizmente, né? Porque também viver com homem broxa é foda. A terapia é para sempre. O que acontece é que as pessoas que têm pedofilia acreditam que as crianças querem sexo, que elas gostam de sexo, que elas olham para a barriguilha da calça do adulto com vontade de abrir. Para nós isso é um absurdo, mas é uma crença arraigada no cara. E é difícil tirar isso e mudar. Todos os pacientes são obrigados a assinar um termo de compromisso antes de participar. Baltieri pediu para que o termo não fosse reproduzido na reportagem, mas nem o contrato que é firmado com o paciente e a entidade. Quando assina esse contrato, o paciente declara estar ciente de que, a partir daquele momento, não deverá abusar ou molestar fisicamente qualquer menor de idade. Caso ele descumpra e revele o caso durante o tratamento, as autoridades serão notificadas. O contrato passou por algumas mudanças ao longo dos anos e de acordo com novas demandas do ambulatório. Esse pessoal é muito esperto, precisa sempre ficar atento.
Pessoas que sofrem de transtorno emocional, de transtorno mental, de transtorno sexual, quando quer, ela aprende o tratamento e aprende como driblar o terapeuta. Por isso que ele está dizendo que o contrato tem que estar sempre sendo remodelado, porque esse pessoal é muito esperto, sim. Psicopata, por exemplo, por que psiquiatras e psicoterapeutas sérios não aceitam psicopatas? Porque eles aprendem o que eles fazem e jogam isso contra eles, aprendem a dar nó em pingo d'água para responder como eles querem que seja respondido e passam a perna em todo mundo. O grande desafio de tratar pedófilos está em saber que é impossível eliminar neles o desejo. A tarefa está em ajudá-los a direcionar e reconstruir a sexualidade dos pacientes com pessoas adultas. Em muitos casos, esposas participam do tratamento, já que 80% dos pacientes são casados. Aí você dá um remédio que brocha o cara, a mulher vai querer saber por quê. É importante, então, que ela participe do tratamento quando a relação tem tal confiança, né? Porque imagina para o cara dizer para a mulher que precisa se tratar porque ele adora comer criancinha. Puta que pariu, né? O trabalho terapêutico é complicado. O psiquiatra ajuda o paciente a buscar outras coisas que o excitem. Em 21 anos atendendo pedófilos, Baltieri, não só, né, gente, mas aí a matéria está focando nos pedófilos. Baltieri aprendeu a identificar quem busca por ajuda e quem está em busca de um álibi. No caso neste último caso, ele dispensa o atendimento, mas a dúvida permanece. Grande parte dos que me procuram estão sendo processados. E ele não aceita. Mas dentro de uma dúvida razoável, posso dizer que a maioria quer realmente se tratar. Vocês entenderam? Alguns já estão sendo processados por terem abusado de alguma criança ou adolescente. E aí, para ter um álibi, para dizer, não, senhor juiz, eu estou me tratando, recorrem a ele. E aí ele não aceita. Ele não aceita criminosos. Dados sobre portadores de transtorno pedófilo são muito difíceis de serem coletados por motivos óbvios. Grande parte dessas pessoas não procura ajuda. Por conta disso, o que se sabe é uma estimativa. Para o psiquiatra, a maioria é composta de homens acima dos 40 anos, casados com mulheres e de todas as classes sociais. E estão longe de ser monstros, como é comum no imaginário social. Quando ele fala essa questão de estar longe de ser monstro, ele está dizendo o seguinte: a gente imagina que o abusador obrigou a criança ou o adolescente a fazer aquilo. Quando, na verdade, ele não obrigou, ele seduziu. Ele não machuca a criança tanto que a criança gosta. É um assunto muito complexo, não dá para a gente discutir aqui, mas a maioria dos casos de abuso sexual de criança não machuca. Eles fazem de uma forma que a criança gosta. E é uma brincadeira tão gostosa que a gente não vai contar para ninguém. É só entre a gente. E a criança cai. Então, normalmente, pedófilo não é um monstro. Muito pelo contrário, é alguém muito sedutor e muito bom de lábia e muito carinhoso. O profissional, continuando a matéria, o profissional precisa estar muito preparado e muito à vontade para trabalhar nessa área. Avalia Camita,
psiquiatra e coordenadora do ProSex, já é outra profissional, Projeto Sexualidade do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. A coordenadora foi professora do Baltieri e também parte da bancada de doutorado dele, quando ele defendeu sua tese Consumo de álcool e outras drogas e impulsividade sexual entre agressores sexuais. Ah, desgraçada da cachaça! Quem escolhe esse caminho, como é o caso do Baltieri, é alguém que consegue ficar tranquilo, ouvir tudo que tiver que ser ouvido em relação ao comportamento. O maior desafio é acolher o paciente, porque se ele não fica à vontade, ele não vai conseguir trazer a questão que realmente o incomoda e que o faz sofrer. Se recebe o cara com julgamento, ele vai embora e não volta mais. Então é preciso que a pessoa que tem o transtorno seja acolhida, estabeleça confiança, se abra, porque é um segredo que deve ser dificílimo demais de você ter coragem de abrir para alguém. Então que a pessoa deve ser acolhida de uma forma que a confiança seja tal que ela possa se abrir e aceitar o tratamento. Nos anos de ambulatório, o psiquiatra já ouviu todo tipo de justificativa e histórias de embrulhar o estômago. Ao falar de um paciente que justificou ter ficado mais tempo que o necessário parado em frente a uma escola porque queria passar manteiga de cacau nos lábios rachados, a expressão de Baltieri permanece a mesma, professoral e neutra, como é possível ver nas fotos do seu site no Facebook. Cara de paisagem, digamos assim. O especialista também tentou levar o tema da pedofilia para dentro da Igreja Católica. Chegou a dar uma aula no Mosteiro São Bento sobre tratamento de pedófilos. E eu não ia ajudar esses padrecos, filho da puta? Claro, né? But percebeu que não teve muita abertura para se aprofundar no projeto. É um bando de filho da puta, essas igrejas, né? O cara oferece ajuda e entra aqui e sai aqui. E os padrecos nas crianças, beleza. Sobre os casos de abuso sexual cometidos por membros do clero, afirma que é algo comum de toda instituição fechada. É como acontece dentro dos esportes. Seu trabalho não o enoja, pelo contrário. Baltieri o enxerga como uma forma de evitar que mais crianças sejam vitimadas por pedófilos. Você pode dar uma pena capital, mas não vai exterminar essa população. Não é 100%, mas posso falar que consigo uma redução de 15%. Parece pouco, mas não é. Sou médico e minha função é tratar aqueles que sofrem e impedir que façam vítimas. Se conseguir evitar que 1, 2 crianças sejam vitimadas, já ganhei a semana. Vamos supor que é uma função que faço para Deus, diz ele apontando para o quadro de Jesus acima da sua cabeça. Gente, que complicado. Eu já falei sobre isso. Volta e meia eu falo que existem ambulatórios em São Paulo, eu sei que tem, aqui em Belo Horizonte tinha, acredito que ainda tenha, e um no Nordeste. São muito poucos, mas existem. E se as pessoas, e tem muita gente que tem desejo sexual por crianças, e se souber que há tratamento, que há ajuda, vai por esse caminho, ao invés de acabar não se contendo e indo para o caminho do crime. O problema desse tipo de transtorno é que a reincidência é certa.
que é um transtorno. É impulsivo. Você não consegue controlar. E aí você cumpre a pena e vai se repetir. Não tem como evitar isso a não ser com trabalhos igual a que esse psiquiatra faz. O uso de medicamentos associados para baixar a libido da pessoa, e aí tem que ter um certo envolvimento familiar, porque como ele disse, a maioria é casada e a sua mulher vai querer saber por que você não come mais ela. Então ela precisa saber que você está fazendo um tratamento químico para perder o tesão. Com a terapia associada, uma terapia, pelo que eu sei, multidisciplinar, como por exemplo, foi dito aqui, que eles ajudam a pessoa a redirecionar o desejo sexual para outro objeto que não a criança. E com certeza também questões emocionais que envolvem não só você ter essa condição, quanto os efeitos desse tratamento. Há alguns anos atrás eu li, se não me engano foi essa reportagem que foi citada aqui na matéria, porém naquela época eles ouviram também pessoas que se tratam. E tinha um rapaz que estava devastado, porque ele não tinha coragem de contar para a esposa dele. Ele estava fazendo a terapia, ele nunca botou a mão em nenhuma criança, nenhum adolescente, nenhum jovem. Ele buscou o psiquiatra dele indicou um ambulatório, se não me engano foi o de São Paulo. E a esposa dele queria uma resposta, por que ele não tinha desejo. E era um cara com menos de 30 anos. Olha que devastação. E eu fico imaginando quantas vezes a gente ouve os outros falar: fulano é safado, esse velho safado, tarado, que gosta de criança. Gente, não é safado, não é tarado. É uma pessoa que tem transtorno quimicamente controlado. Aqui na matéria disseram, a pessoa passa uma vida tentando se controlar. A maioria dos casos são homens acima de 40 anos. Passou uma vida tentando se controlar, não consegue mais. Imagina. E aí, a gente associa, essa semana eu soltei no meu Facebook, alguém tinha me pedido, eu não lembro quem que foi, um dos meus artigos de fim de pós-graduação, e eu aproveitei e soltei os dois. Um sobre a influência da família na criminalidade entre os jovens, na prevenção da criminalidade entre os jovens, e o outro falando sobre educação sexual nas escolas. Que as escolas, os educadores e profissionais de escola têm que estar preparados para lidar com a sexualidade infantil desde o desfraude. Porque acontece, gente, é natural. E a gente reprime a criança. Você não deve reprimir e nem deve estimular. E para não reprimir nem estimular, você tem que saber lidar. E sabendo lidar, você ajuda a criança e o adolescente a perceber quando um adulto mal intencionado se aproximar dela. Mas é assunto tabu, as pessoas não conversam a respeito, as pessoas evitam a todo custo, porque nos informa que são pessoas normalmente de dentro da nossa casa, um primo, um avô. Lá no bairro da mamãe tinha um avô que fazia com os netos. Imagina o quanto isso dói,
será que ninguém percebeu? Será que se esse homem não tivesse informação de que há tratamento, ele não teria buscado ajuda? Ninguém chega aos 50 anos e, descobri agora que eu tenho tesão por criancinha. Não. Não. Com certeza que não. Então, fica aí, quem quiser ler essa reportagem, encaminhar para os outros, é do portal UOL e o título é O Médico e os Monstros, entre aspas, monstros entre aspas. O psiquiatra brasileiro que trata pedófilos.